Queridos e amados irmãos, cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Chegamos na lição de número 8, onde vamos tratar sobre a mordomia do tempo. A lição tem como base Eclesiastes capítulo 3, versículo de 1 ao 8. Estudaremos a lição que vai conceituar o tempo e também saber como aproveitar melhor o tempo. Esta é a aula de hoje com o tema a mordomia do tempo. Na introdução, nós aprenderemos sobre a origem do tempo, o plano original de Deus na criação, e vamos ver nos tópicos de número 1, o conceito importante sobre a palavra tempo. Estudaremos sobre o tempo que está registrado em Gênesis e também em João. Vamos também estudar o tempo de Deus, que é o Kairos, em detrimento do tempo do homem, que é o Cronos. Tópico 2, a mordomia do tempo, remina o tempo. E vamos estudar o tópico 3, como aproveitar bem o tempo. Queridos, com muita alegria que nós iniciamos mais uma aula que vamos tratar sobre a origem do tempo. Então, de acordo com esta origem, ela aconteceu na criação. Com certeza, quando a gente vai ver logo, quando faz Deus os luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Então, nós vamos estudar, de acordo com a lição, o tempo do homem, que é tridimensional no cronos, cronológico. O homem, ele tem passado, certo? Presente e futuro. Este é o tempo do homem. Nesse tempo, nós vamos ver um conceito importante, em detrimento do que vamos aprender no conceito absoluto da eternidade de Deus, que está registrada lá em João, capítulo 1 e versículo 1. Aqui nós temos a eternidade de Deus absoluta. Então, temos a eternidade de Deus, certo? Temos a criação. Então, nesta criação, temos a parte de cima e a parte de baixo. Então, Deus criou céus e Deus criou terra. Na parte de cima, Deus criou a sua habitação. Deus também criou seres angelicais, os anjos. Deus criou o monte Sião. Deus criou o seu trono e tronos, anciãos. E Deus povoou o céu onde está habitando. Deus fez os anjos em classes e colocou nos céus. Deus também fez a terra e colocou nela o homem. Com isso a gente percebe que João 1:1 é diferente de Gênesis 1:1. Porque o João 1:1 é eternidade absoluta. Gênesis 1:1 é a criação. Ok? Vamos ler os textos? No princípio criou Deus os céus e a terra. Então Gênesis 1:1 é a criação. Esse princípio de Gênesis que está aqui, o princípio, o Bereshit, que você lendo João, que é diferente do princípio que está aqui, o arquê, quando diz, no princípio, João 1:1, era. Não diz no passado, mas diz era. Então, Deus, ele é o eu sou. Por quê? Porque ele sempre é. Quando Deus vai revelar o Apocalipse, ele mostra os 3 tempos na eternidade. Eu sou aquele que é, o que era, olha aí, ó, e o que há de vir.
Então, o tempo da eternidade também é tridimensional. Por quê? Porque Deus é aquele que era e o que há de vir. Glória a Deus. Então, o princípio de João 1:1 é igual a Colossenses capítulo 1, versículo 18, onde diz que Jesus é este princípio. Não tem nada a ver com a criação, é o princípio absoluto de Deus. Ele é o princípio absoluto, porque o princípio de Colossenses 1:18 é uma pessoa. Quando diz, ele é a cabeça, quem é a cabeça? É uma pessoa, é Jesus. Ele é o princípio. Quem é o princípio? Jesus. Então, o princípio é uma pessoa. Então, quando se trata, ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio e o fim, o começo e o último, o primeiro e o último, mostra realmente a eternidade de Deus, conforme está no Salmo capítulo 90, versículo 2, quando diz, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então nós temos um princípio absoluto, eterno, glorioso, cheio de luz, aonde só há Deus, não há nada criado. A criação não existia aqui, não existia anjos e nem existia o homem, nem a terra e nem os céus. Deus, ele era como luz, e ele é luz, conforme diz, ele é o Pai das luzes. Então, de uma forma gloriosa, de honra e de poder, Deus sempre existiu na eternidade. O que nós observamos é o seguinte, que a eternidade que está registrada no João 1:1 é diferente exatamente de quê? Do João 1:2. João 1:2 é diferente de João 1:1. Porque João 1:2 diz, ele quem? Jesus, estava no princípio com Deus. Então, o princípio de João 1:2, esse princípio aqui, é o mesmo de Gênesis 1:1. Então, Gênesis 1:1 é uma equação de João 1:2. E João 1:1 é uma equação de Colossenses 1:18. Porque fala da eternidade absoluta sem a criação de Deus. Deus somente, glorioso, eterno, poderoso, majestoso, sempre ele é o eu sou. Aqui nós observamos que a melhor tradução seria em João 1:2, quando diz, ele estava no princípio com Deus, a melhor tradução seria, ele estava no Gênesis com Deus. Ok? Então, João 1:1 nos ensina o que aconteceu em Gênesis 1:1. João 1:2 nos ensina o que aconteceu em Gênesis 1:1. Por quê? Porque no princípio ele estava criando os céus e a terra com Deus e era Deus. O princípio, ele não está no passado, ele está no era. Então, João 1:1 é a pessoa de Jesus, que estava na eternidade, no seio do Pai, João 1:18, onde eternamente se subsistia nas pessoas que compreendemos como o Espírito de Elohim, que é conhecido hoje como Espírito Santo, o Verbo, que é revelado em João
1 em 1, no princípio era o Verbo, e o ancião de dias, que a gente vai já ver a diferença quando Pedro fala que para Deus 1000 anos nosso é como um dia para Deus. A razão dele ser chamado de ancião de dias. Nós observamos que o Verbo estava com Deus. Como? Criando, produzindo. Olha o verbo, façamos. Olha o verbo. Quando Deus formou, olha o verbo. Fez, olha o verbo. Produziu, olha o verbo. Então o verbo era a palavra profética, criadora, que estava na boca do Pai. Louvado seja Deus. Então nós observamos que na criação, o verbo, ele estava criando todas as coisas. João 1, verso 3. Sem o verbo, não tinha existência. Como é que você vai fazer uma frase sem o verbo? A frase sem o verbo não é frase. Então a própria frase, ela pode indagar. Sem o verbo, eu não sou frase. Não posso fazer nada. Não tem produção. Não tem nada que venha agir. Então, continuando. Cristo está no primeiro verso de Gênesis 1 em 1, quando diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ele está no meio da Bíblia. Ele está no último livro da Bíblia. Ele é o Criador do tempo, do espaço e da matéria. Colossenses capítulo 1, versículo 15 a 18. Jesus é o Criador. Louvado seja o nome de Jesus. A criação do tempo, que é o Cronos, o tempo Cronos, conhecido presente, passado e futuro, o nosso tempo atual, esta criação se deu exatamente porque Deus trouxe no versículo 3 de Gênesis, verso 3 do capítulo 1, o haja luz. O haja luz de Gênesis 1 e 3 é diferente da luz do sol criada no quarto dia. Então, a luz do sol no quarto dia não é a luz de Gênesis 1 e 3, porque a luz que veio aqui era a luz como um bico de luz que veio para dar início à criação, até que o sol viesse a existir e começasse o tempo dos homens, e assim não houvesse mais necessidade dessa luz, princípio, João 1. Por quê? Porque toda a criação seria regida por meio da sua palavra, e sustenta todas as coisas por meio da sua palavra. Aqui nós vemos no capítulo 1 de Gênesis, quando você vai lendo sobre a criação, nós temos a criação do sol, o luminar maior, e a criação da lua, o luminar menor. Para quê? Para governar. 1, o dia. 2, a noite. Então, observando que quando Deus criou, voltando, Gênesis 1 e 1 até o 3, tudo era, água. O Espírito Santo se movia sobre a face do abismo, ok? O que é que acontece? É que a terra estava que nem peixinho dentro da água, se misturava com a água. Quando Deus diz, haja um firmamento,
Então a terra passou a fazer parte da vida do homem, porque o homem agora pode sobreviver nesse espaço, nesse firmamento, nessa bola de oxigênio, enquanto continua águas, conforme disse Pedro, que a terra foi tirada das águas e no meio das águas ela subsiste. O que foi que aconteceu? Voltando para cá, na criação do tempo. Então o tempo surge, o tempo de 24 horas, quando a gente tem o nosso planeta, com todas as galáxias, estrelas, e nós temos o Sol, certo? O Sol. Bem aqui nós temos o quê? A Terra. Então esta Terra, vamos lá? A Terra e o Sol. A Terra, ela gira em torno de si mesma para contar os dias. Ela gira em torno de si mesma, no seu próprio eixo. Mas ela gira também em torno do Sol, para completar um ano. Glória a Deus. Então ela gira em torno de si mesma, para contar os dias, e ela gira em torno do Sol, para completar os anos. Vamos lá? Então, nós temos um dia de 24 horas. Então, esse dia de 24 horas, 12 horas para o dia e 12 horas para a noite. Isto é contado no movimento da Terra sobre o seu eixo. A Terra se movendo sobre ela mesma. Ok? Então, passando-se os dias de 24 horas. E quando a Terra dá um giro completo em torno do Sol, então passa-se um ano inteiro de 365 dias. Ok? Com isso, nós temos um movimento da Terra, dos planetas, de tudo. Só que o Sol fica parado. Então a Terra, quando ela gira em torno de si mesma, ela tem uma rotação de 1.666 quilômetros por hora. E quando ela gira em torno do Sol, então ela gira em torno de 107 mil quilômetros por hora. Deus é quem sustenta todo este universo. A eternidade absoluta. Quando Deus existiu, sempre existiu, na sua luz, na sua glória, na sua eternidade própria, sem anjos, sem os céus, sem a terra, sem nada. Então só Deus, João 1:1, ele era. Glória a Deus. Então, só havia um nome conhecido em toda a história que foi criada posteriormente. Um só era o seu nome. Efésios capítulo 4, versículo de 1 ao 4. Porque ele era e é e será autoexistente. Deus, ele existe por si próprio. Então a gente vê que quando ele faz a criação de algo espiritual e material, criando os céus e a terra, mostrando o seu poder sobre todas as coisas, criando a casa dos anjos e a casa dos homens. Então nós temos aqui, resumindo, dois princípios estudados. O princípio de João 1:1, ok? E o princípio de João 1:2. O de João 1:2 é o mesmo de Gênesis 1:1. Tem uma compatibilidade única. E o de João 1:1 é compatível com João 1:18. Então é uma equação. Então a eternidade estava, era, é, sempre será o verbo, uma pessoa. Por isso que o princípio sempre estará no era. João 1:2 é uma demonstração do Gênesis no Novo Testamento.
Glória a Deus. Não houve essa tal de explosão e nem essa tal de autoevolução. Não houve mutação. Não há nenhuma criação sem o Verbo. Glória a Deus. O Kairos sempre será superior ao Cronos, porque o Kairos é de Deus, o Cronos é do homem. Então, o Cronos é inferior ao Kairos, porque o Cronos é o tempo do homem, passado, presente e futuro. O homem faz parte desse tempo, Deus não. Deus, ele era e o que há de vir, o que há de ser. Então, qual é o segredo dessa história de João, capítulo 1? É que se o Verbo estiver no princípio, pode ter certeza, ele estará em toda a história da sua criação. Ele jamais abandonará aquilo que ele criou. Se nós crermos em Cristo, ele é o princípio de uma nova vida, ele é o novo nascimento, é um princípio eterno, e que a morte não tem mais domínio sobre esse princípio novo. Então, o princípio faz parte da eternidade de João 1:1, que ele era o Verbo. Amados, o tempo na visão de Deus, estudaremos de acordo com 2 Pedro, capítulo 3, versículo de número 8. A questão do tempo cronológico em relação ao tempo cronos de Deus. Então Pedro, ele vai fazer uma equiparação, quando, na verdade, não tem como limitar Deus, sujeitar Deus, não tem como deixar Deus preso ao tempo, não tem como o Deus que servimos estar no meio do presente, passado e futuro do homem, porque tudo isto veio de uma única forma. A única maneira que Deus entrou no tempo foi quando ele se encarnou na pessoa de Cristo. Então Deus entrou no tempo quando ele adquiriu o corpo, quando Jesus estava na terra. Então o Senhor, ele fez parte do tempo dos homens, mas com a ressurreição dos mortos, ele volta para o que era, glória a Deus, a sua eternidade. No princípio era. Então o tempo se acaba aqui, na morte. Por quê? Porque a eternidade entra. Então, como seria o tempo do homem em relação ao tempo de Deus? Deus, ele é o eu sou. Deus, ele é o eu sou. Ele olha com os mesmos olhos tudo, o passado, o presente e o futuro do homem, de uma só vez. Deus não imagina, ele vê tudo, presente, passado e futuro, de uma só vez. Então a razão de Pedro dizer que um dia para Deus é como 1000 anos nossos. Então se passa 1000 anos nossos em relação a um dia para Deus. Se nós fôssemos fazermos um desenho, seria um círculo, como se fosse os 1000 anos, e um ponto, como se fosse um dia. Olha aqui a distância dos 1000 anos para um dia. Então, em proporção, Pedro ele traz isto para mostrar o quê? Vamos lá. Vejamos, uma nova proporção, adquirida quando estudamos os 7 anos da grande tribulação.
são 7 anos no tempo humano, cronos, cronológico. Então o homem passará 7 anos durante a grande tribulação. Então qual é esse tempo em relação a Deus? Então Deus, de acordo com a mesma contagem, a mesma regra que Pedro disse, 1000 anos nossos são como um dia para Deus, então esses 7 anos nossos para Deus seria 10,08 minutos na eternidade. Glória a Deus, na mesma regra de Pedro. Por quê? Irmãos, se a gente estudar exatamente um dia, que é 24 horas nosso, regredindo agora para segundo, porque nós estamos fazendo em minuto, em 7 anos. Mas se a gente pegar aqui um dia, e quanto é para Deus um dia nosso? Então, na mesma contagem de Pedro, nós vamos chegar a isso aqui, ó, a 0,24 segundo. Na mesma contagem de Pedro. Então, para Deus se passou 1/4 de 1 segundo para o outro, na contagem de 1 segundo. Então, 1/4. Quando passa 1 segundo, então 1/4 desse tempo é para Deus e um dia para nós. É menos que um piscar de olhos. Isso é tão profundo, por quê? Porque Jesus, sabemos que já passou 2000 anos de histórias, 2000 anos, que ele subiu e assentou no trono, ao lado do Pai. Jesus saiu daqui da sepultura e assentou à destra de Deus. Então se passou 2000 anos nosso no cronos, no cronológico. E para Deus só passou 2 dias. Como nós estamos em 2019, então passou 2 dias e alguns segundos. Glória a Deus. Isto é tremendo. Se tu tem uma promessa de Deus e acha que está demorando, só falta 20 segundos para Deus. Esta que é a realidade. Por isso, quando Jesus diz, não esteja ociosos com esta vida, com o que está fazendo, com o que está esperando, é porque nada é impossível para Deus. Então, você tem que crer que Deus cumprirá nestas próximas horas a sua promessa. Ele não tardará. Glória a Deus. Por quê? Porque muitos têm por tardia a sua promessa. Mas Deus não tardará. Para Ele é apenas segundos. Para Ele são apenas minutos. Então não esteja ansiosos por coisa alguma. Então, meus queridos irmãos, observando aqui, 10 minutos, que vai passar na grande tribulação, 7 anos nossos. Então lá no céu, os 7 anos de bolda serão apenas 10 minutos para Deus. Ok? Então tudo isso, vai haver o casamento, as bodas do cordeiro, a ceia, a entrega dos galardões, em apenas 10 minutos. Aproximadamente. Para Deus não há nada impossível. Ele não tardará a sua promessa. Queridos, concluindo o tópico de número 1, João na ilha de Pátimos, agora é forte. Ele foi preso porque foi condenado porque pregava o evangelho de Cristo. E ele foi exilado na ilha de Pátimos. E estando lá, o Senhor o suga à eternidade. Deus, a sua presença suga
é sugado para o tempo de Deus. Então, João, ele sai do presente, do passado e do futuro humano, do Cronos, e ele entra na eternidade. Então, a eternidade de Deus, nós temos o tempo o era e o que será. Ok? Foi ele que se amostrou para João. Eu sou o mesmo que é, o que é e o que há de vir. Então João vivia nessa particularidade do tempo humano, presente, passado e futuro. E ele foi sugado para cá. João foi sugado para lá. Então Deus, ele autorizou João ver a eternidade, como Deus vê. Então o passado e o presente do homem, para Deus é a mesma coisa, está no é. Deus não tem passado, Deus não tem futuro. Ele sempre é. Com isso, quando João vai ver este tempo, que está no era, no é e no há de vir, que ele vê as revelações, que recebe as cartas e o Apocalipse, então João está diante daquele que é o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, está diante do princípio e do fim, do eterno. Então o ambiente se abre para João, e João vê de uma forma espetacular o tempo de Deus. Que esse tempo está em 3 partes. Esse tempo é 3 tempos, Apocalipse 5. O que é isto? É que João, quando estava aqui na terra, o que João tinha em mente? Ele tinha em mente o que havia visto Jesus subindo em Atos capítulo 1, versículo de 1 ao 11. Então, na mente de João, Jesus foi assunto ao céu, subiu ao céu. Jesus estava aqui na eternidade. Então, quando ele foi sugado para cá, na primeira vista dele, é que ele ia encontrar com Jesus. Já que Jesus disse que ia voltar, então vou para o céu. Então, qual é a primeira coisa que a gente vai atrás de encontrar, né? Jesus. Então, o que é que a gente observa? É que João, ele olhou na eternidade e viu um trono, e o que estava sentado tinha um livro à sua direita. E no livro estava toda a história dos homens na terra. E nesse livro havia 7 selos, e ninguém poderia desatá-lo. Foi dito a João: não há ninguém no céu, na terra e nem debaixo da terra. E agora? João procurava Jesus e João ficou confuso. Ele começou a chorar. Por quê? Porque quem é digno é o Cordeiro que foi morto. E ele não tinha achado ainda. E ele estava confuso, porque Jesus tinha dito: eu vou para o Pai. Glória a Deus. E quando ele chega lá no Pai, ele não encontra. Por quê? Foi dito que não tinha ninguém digno no céu, na terra e nem debaixo da terra. A revelação é forte. Por quê? Porque João foi levado por Deus. E quando ele entra no tempo da eternidade, passado, presente e futuro é uma mesma coisa. Então Deus, ele mostrou para João que não estava na terra, porque Jesus estava a caminho para entrar no céu, pelas portas. Abra-se as portas eternas, lá no Salmo 24. Então Jesus está subindo, então ele não está na terra. Ele não está na terra. Então estava correto, nem na terra e nem debaixo da terra. Por quê? Porque Jesus já tinha ressuscitado. Então ele não estava morto. Ele já havia saído da sepultura. Nem os que estão debaixo da terra
não havia encontrado um digno. E nem no céu. Por quê? Porque João, glória a Deus, naquele momento, estava acontecendo na própria revelação a entronização de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Enquanto não estava no céu, e nem estava na terra, e nem debaixo da terra, os anjos estavam abrindo os portais eternos, e estava entrando o Rei da Glória. E ali um dos anciãos falaram: chegou! Entrou o Rei da Glória. João, não chore mais. Isso é profundo, irmão. João teve a revelação do passado. Por quê? Porque João, ele procurava encontrar com Jesus. E quando ele chega lá, João tem a revelação do passado, da entronização de Cristo no céu. Isto é eternidade. Presente, passado e futuro é a mesma coisa diante de Deus. João estava presenciando a entronização do Cordeiro na mesma hora. Não chore, João, o ancião gritou. Aquele que é capaz chegou. Deus estabelece o fim antes do começo. Deus é Deus. E Ele revela todas as coisas que se passam na terra, como agora. Glória a Deus. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua casa. E que esse subsídio te ajude na próxima aula. Vamos para o tópico 2. Estude conosco pelo Zap. Estaremos enviando todas as aulas desse trimestre. Só basta fazer uma doação de qualquer valor. Já estuda comigo. Enviaremos todas as aulas do trimestre sobre mordomia cristã. Deus te abençoe e até lá, querendo Deus. Amém.